Olá, queridos alunos e professores, estamos dando início a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar nesse momento qual é o número e qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, nosso número 42, o objeto de conhecimento, a biodiversidade brasileira, e o nosso conteúdo, detalhamento, hidrelétricas na Amazônia, impactos e riscos ambientais, hidrelétrica de Balbina, que fica no estado do Amazonas. Nesse momento, então, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, quando a gente vai falar sobre essas hidrelétricas que a gente tem no Brasil e tanto no Amazonas e as vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas, a gente tem que entender que o Brasil é um país que possui esse recurso hídrico em abundância. 12% de toda a água doce do mundo a gente encontra aqui no Brasil. E sendo que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas, é a mais volumosa, é a maior de todo o mundo. No entanto, a gente vai verificar que apesar de todo esse potencial hídrico que nós temos, ela nem sempre pode ser convertida nesse potencial hidráulico e depois do potencial hidrelétrico. E a gente vai verificar ao longo da nossa aula algumas características que a gente vai ter nas hidrelétricas da Amazônia, que elas vão ter uma característica meio diferente do que a gente verifica lá no Sudeste e lá no Sul do Brasil. Então vamos lá verificar o nosso primeiro texto. Então a gente começa falando que na Amazônia brasileira ela vai ter esse potencial muito grande de geração de hidrelétrica. Por quê? Porque a maior parte dos rios, a maior bacia, o maior volume d'água está aqui na região da Amazônia brasileira. Então, se pressupõe, se há todo esse volume de água, há um potencial muito bom para a geração de energia hidrelétrica. Graças às enormes quantidades de água que passam por essa região e as quedas topográficas significativas nos afluentes, ou seja, há declividades. Só que a gente vai perceber, quando a gente analisou lá a nossa aula de relevo do Brasil, sobre a hidrografia do Brasil, que é uma parte da Amazônia que vai ter essa declividade. E onde é que está essa região? Perto do escudo brasileiro, que é na parte sul da Amazônia, e lá na parte dos escudos guianenses, lá do lado norte. Então, não é toda a Amazônia que possui essa declividade. Há essas duas regiões na nossa bacia, onde vai ter o rio Amazonas como o rio principal, e a gente vai ter os afluentes que vão se destacar na produção para a geração de energia hidrelétrica, que vai ser o rio Xingu, o rio Madeira, o rio Araguaia, o rio Tocantins, o Tapajós também. Então, a gente tem esses principais rios que têm esse potencial. Mas, afinal, como é que é produzida a energia a partir da água? A gente vai assistir agora uma curta animação que vai resumir esse processo, mas é um tipo de usina que a gente tem no Brasil, que existem diversos tipos de usinas hidrelétricas. Mas uma que a gente vai estudar agora é aquela que precisa do reservatório. Então, vamos analisar a animação. Nas usinas hidrelétricas, uma barragem armazena água criando um reservatório, gerando um desnível de água. A gravidade desloca a água que passa pela turbina, fazendo-a girar. Por sua vez, aciona um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica, que sai das usinas pelas linhas de energia. E, por fim, a água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. Então, olha só, verificamos aí o uso da água para a geração de energia hidrelétrica. O que a gente pode tirar de informações daí? Que vai ser um recurso renovável, então a gente pode dizer até que é uma forma de gerar energia limpa. Só que na Amazônia, especificamente, ela vai ter alguns problemas que a gente vai analisar ao longo da nossa aula. Então, é vantajoso
fazer o uso da água para gerar a eletricidade. No entanto, dependendo das características daquele local, daquele rio que vai ser utilizado, do relevo, da vegetação que ali se faz presente, pode-se gerar alguns problemas, que é o que a gente vai analisar a partir de agora, verificando quais são, então, alguns impactos que as hidrelétricas podem gerar. Então, a construção de represas hidrelétricas na Amazônia brasileira vão causar tanto impactos sociais. Por que impactos sociais? Porque vai modificar a forma de vida das populações que estão morando próximo daquele rio, que vivem daquele rio. Porque aquele rio pode ter o seu canal desviado ou aquela área pode vir a ser alagada. Então, vai impactar socialmente, tá? Então, nas populações locais que são deslocadas. Então, é um impacto social que vai ser causado, mas também vai gerar impactos ambientais, né? Falando lá das inundações de grandes áreas, que, por ser na Amazônia, a maior parte do seu relevo ser planície, a área a ser inundada pode ser muito maior do que a área, inclusive, de toda a que ela foi pensada para ser construída a hidrelétrica. Então, as inundações podem, às vezes, ser superior ao que foi pensado. E a gente entra também nos custos financeiros. Por quê? Vai se despender muito dinheiro para a construção das barragens. São os trabalhadores, são o maquinário, o material que vai ser encomendado para a construção. Então, são estudos, planejamentos e material humano que vai ser utilizado para a construção das barragens e, posteriormente, das hidrelétricas. E aí, a gente entra no primeiro pensamento, analisar a disparidade, ou seja, qual seria a diferença entre os custos e os benefícios da construção de uma hidrelétrica em determinada região. Será que o custo da construção daquela hidrelétrica ela vai ser menor do que os benefícios? E é isso que tem que ser pesado. Ou os benefícios vão superar em número todo o dinheiro gasto para a construção. Então, tem que se pesar a relação entre custo e benefício da construção da onde vai ser instalada aquela usina hidrelétrica. Falando mais na Amazônia, nós vamos verificar agora algumas das usinas que já estão instaladas ou em alguma etapa de planejamento nessa região, que a gente vai ter, então, a Amazônia dentro de 7 estados da região norte e mais alguns que vão compor tanto o Nordeste quanto a região centro-oeste do Brasil. Então, olha só, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem o dado que existem 32 usinas hidrelétricas em operação na Amazônia. Então, quem são essas usinas hidrelétricas no mapa? São todos os pontos em verde. Então, cada pontinho verde que você observa nesse mapa é uma usina hidrelétrica que já está em operação. No entanto, existem mais 31 usinas que estão em alguma etapa de planejamento. Então, ainda não estão em operação, podem estar ainda no papel, tá bom? Mas podem estar, como aqui em alguns pontos azuis que a gente observa, já em construção. Mas a gente observa que há um planejamento de, no futuro, se construir muito mais usinas hidrelétricas, que são aqui esses pontos em rosa mais clarinho. E existem alguns pontinhos amarelo bem pequenininhos. Isso são as menores, de menor infraestrutura que a gente vai ter dentro da região da Amazônia. Então, se tem já 31 em operação, no entanto, se existe um planejamento para ser no total cerca de 57 usinas hidrelétricas funcionando em toda a Amazônia. Mas, como eu já fui adiantando, existem alguns problemas que a gente vai verificar no nosso relevo, na nossa vegetação, na nossa bacia hidrográfica para a construção dessas usinas. E quais são? A gente vai verificar agora. Então, a gente tem que o elemento principal é que os rios da bacia amazônica possuem pouca declividade. O que é declividade? É quando é tipo uma ladeira. Não tem um rio que comece muito no lugar alto e ele vai tendo essa declividade, ele vai tendo essa descida de maior impacto. Os rios da Amazônia, eles são mais suaves. Tanto é que a maior parte dos rios da Amazônia, eles são rios navegáveis.
que é diferente de um rio de planalto, onde ele vai ter uma parte mais elevada e ele tem aquelas quedas. E essas quedas é que é o potencial de declividade. Quanto maior a declividade, maior o potencial hidrelétrico. No caso da Amazônia, como a declividade é menor, há um baixo potencial hidrelétrico nessa região. O rio Amazonas ele vai ser o maior rio da bacia hidrográfica, tanto é que é por isso que tem esse nome, mas ele é um rio de planície. A gente tem mais ou menos cerca de 60 metros de declividade ao longo do rio Amazonas dentro da área brasileira. Então, não é um rio que apresenta uma grande declividade. Para a construção de uma usina hidrelétrica, precisaria inundar uma imensa área de solo para uma pequena eficiência de energia gerada, como é o caso da usina hidrelétrica de Balbina. Então, que vocês viram lá na animação, para poder funcionar uma hidrelétrica de reservatório, é necessário construir uma barragem onde vai se fazer uma grande a barragem para se ter uma grande represa e vai ser inundada então toda aquela área em volta para que se possa acumular água e aos poucos aquela água descer para fazer girar as turbinas. Se eu tenho uma grande área, mas eu não tenho essa declividade, o potencial hidrelétrico é baixo, portanto não vai ter um grande volume d'água girando as turbinas e então fazendo com que haja essa energia hidrelétrica, que é o que acontece em Balbina. Balbina ela foi inaugurada e instalada no rio Atumã, próximo ao município de Presidente Figueiredo, no município de Presidente Figueiredo, na verdade. E o que acontece? É uma área muito grande, mas, no entanto, devido à baixa declividade, o potencial, a quantidade de energia que ela produz não é suficiente sequer para abastecer, por exemplo, a cidade de Manaus, que é a capital do estado. Então, é um lago quase do mesmo tamanho de Itaipu, que, na verdade, Itaipu é responsável por cerca de 15% da produção brasileira. Então, como é que são duas áreas tão grandes, do mesmo tamanho e possuem, então, produção de energia hidrelétrica diferentes? É porque lá em Itaipu está no rio de Planalto, onde a declividade é maior. Já aqui na Amazônia não vai ter essa declividade, não vai ter essa queda, portanto, não há essa capacidade de geração de energia hidrelétrica. Okay? Falando na usina hidrelétrica de Balbina, vamos verificar alguns dados. Então, a usina hidrelétrica ela foi construída entre os anos de 1985 a 1989. Tá? Então, possui aí mais ou menos 37 anos desde o início da sua construção. Tá? Tanto é que bem aqui a gente nessa imagem verifica a data da inauguração, 20 de fevereiro de 1989. E atualmente ela é administrada pela concessionária de energia do Amazonas. A barragem tem uma capacidade instalada, ou seja, quanto que ela poderia produzir de energia, de 250 megawatts de potência. E ela vai inundar uma imensa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Ela possui apenas 5 unidades geradoras. Enquanto a gente verifica lá em Itaipu, vocês devem lembrar da aula que nós conversamos sobre a usina de Itaipu, ela possui 20 turbinas que vão gerar energia. Então, vai ser responsável pela produção apenas de 50 megawatts. Então, olha só, 1/5 apenas da potência de que ela foi colocada é que ela vai produzir. Outros dados da usina que a gente verifica são que a barragem foi construída para fornecer, como eu falei, a energia renovável, né? Porque está utilizando a água e a água é um recurso renovável à cidade de Manaus. Mas, no entanto, esse projeto, desde o início, não foi considerado que teriam mais vantagens do que desvantagens. Por quê? Se perdeu uma grande área de floresta, né, o lago acabou inundando uma grande área da floresta amazônica que hoje fez com que houvesse muito material em decomposição no fundo do lago de Balbina, no qual ele acaba emitindo gases de efeito estufa. Então, a usina hidrelétrica de Balbina agora ela não é vista como uma energia limpa, já que ela gera mais gases de efeito estufa do que, por exemplo, uma usina termoelétrica, que é aquelas movidas a carvão, a algum tipo de combustível. E ao deslocamento de territórios das casas das famílias tradicionais. Aí o exemplo que a gente tem são os índios Waimiri-Atroari. Então, essa população indígena teve que ser removida porque a área na qual eles estavam instalados, na qual eles já tinham alguma relação, alguma produção, ela teve que ser removida porque aquela área onde se residia iria ser alagada.
Então, houve diversos impactos que a gente vai verificar mais para frente, ainda dentro da usina de Ibaubina, mas esses são os principais. Houve uma perda grande de vegetação e também houve esse deslocamento populacional. Já verificamos que existem muito mais desvantagens desse ponto do relevo e de vegetação e de deslocamento populacional do que propriamente ditas vantagens, porque o Brasil ele precisa cada vez mais produzir energia elétrica. Então, ainda há cada vez mais estudos e planejamentos que estão visando construir cada vez mais usinas hidrelétricas aqui na região da Amazônia, que é o que a gente verifica agora. Então, em janeiro desse ano, de 2022, o governo federal ele voltou a estudar a construção de mais 3 usinas. Essas 3 usinas já estavam em planejamento há muito tempo, mais ou menos em 2016 ainda estavam sendo estudadas e planejadas, mas houve uma parada na construção das hidrelétricas na Amazônia, quando se começou a grande discussão da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. No entanto, esse ano se começou a retomar todas essas negociações e esses estudos para que se sejam criadas mais 3 usinas hidrelétricas na bacia do rio Tapajós. Então a gente vai ter, se for aprovado, essas três, a Jamanchim, que vai ser produtora de 881 megawatts de potência, a Cachoeira do Caí com 802 e a Cachoeira dos Patos com 528 megawatts de potência. Então a gente observa que Itaipu, por exemplo, ele tem uma capacidade de produção de energia de mais de 14 mil megawatts de potência diária. Então, como é que a gente tem essas quantidades de potência tão baixas aqui na Amazônia e se pesa justamente aquela relação do custo e do benefício? Aqui comigo eu vou trazer para vocês agora a notícia que traz justamente esse tópico das novas usinas hidrelétricas na Amazônia. Então, a gente tem aqui como tema da notícia: hidrelétricas na Amazônia voltam aos holofotes em ano eleitoral, que é justamente essa notícia que eu trouxe para vocês no texto, na qual a gente tem aí o planejamento de voltar à retomada dessas 3 usinas. Então, se teve até 2016, quando se foi colocada a usina Belo Monte, várias discussões em que a Amazônia não seria proveitoso a produção de energia hidrelétrica. E aí a gente tem essa retomada da notícia. Toda essa imagem aí que vocês estão vendo, que eu acho interessante vocês analisarem, toda essa parte aí onde tem essa construção, houve uma perda de vegetação. Então, tudo isso daí teve que ser desmatado para que fosse, então, colocada toda a infraestrutura para a construção de uma usina. Nesse caso, essa imagem nos remete à usina de Belo Monte, que ela é uma usina, olha lá, 100% brasileira, está localizada na bacia do rio Xingu, próximo a Altamira, no Pará. No entanto, vamos verificar ao longo dessa notícia, que não vai dar para ler ela toda porque ela é bem longa, mas fica aí para vocês, de repente, pesquisarem e lerem completamente a notícia para vocês entenderem os dois lados, porque a notícia traz os dois pontos, tanto o lado vantajoso, porque vai atender o beneficiamento de diversas populações que ainda não têm acesso à energia elétrica, e também o lado que não é tão vantajoso assim, que ele vai apresentar os problemas. Mas aqui na usina hidrelétrica de Belo Monte, se teve um problema desde o início da sua construção, porque diversos estudos, inclusive os estudos que solicitados pelo governo federal, se diziam que seriam muito mais negativos os impactos do que as vantagens para o Brasil. Então, aqui traz a notícia de que eles estão voltando a estudar, a planejar a criação dessas indústrias, porque até ano passado, em 2021, o Brasil viveu uma grande crise hídrica. E, por consequência, já que a maior parte da energia vem das usinas hidrelétricas, houve, então, e aí uma quase crise energética. Então, quase houve um racionamento da energia no Brasil, porque o Brasil inteiro, praticamente, ele é abastecido de usinas hidrelétricas. Então, está aqui novamente o nome das 3 usinas que estão pensadas. Aqui mais uma imagem da inauguração da Belo Monte. E aí a gente vai ter aqui 2 pontos onde a gente vai ter os problemas, que aí é apontado pelo
Cardoso, que é líder do povo Banil, que ele diz: as barragens mudam o curso natural da água, impactando da biodiversidade, na população de peixes e na vida dos povos da Amazônia. Então, são aí aspectos negativos. E também a gente tem aí uma moradora de Altamira, no município de Pará, que ela diz que a experiência dos povos xingus, é que a hidrelétrica na Amazônia não dá certo, porque ela não traz nem desenvolvimento e ela também não acaba sendo sustentável. Ao longo da notícia, quando vocês forem ver, ele vai trazer cada vez mais os dois pontos para equilibrar essa discussão. Se realmente há uma necessidade de trazer cada vez mais usinas ou não, se há uma necessidade de se buscar energias alternativas, como energia eólica e energia solar que a gente analisou. E aí, a partir de agora, a gente vai ver quais são, então, essas polêmicas a mais que envolvem as usinas hidrelétricas. Começando, então, aí que há a bacia amazônica do lado brasileiro tem gerado conflitos entre empresas e governos, tanto a nível federal quanto a nível estadual, com as populações que são dependentes dos rios, porque é dos rios que eles tiram a sua subsistência. Então, há abastecimento para poder fazer comida, para sua higiene pessoal, para poder pescar. Então, eles vivem dos rios. Então, há uma negatividade quanto a esse ponto. Então, é um impacto social muito grande. Um dos conflitos que a gente acabou de analisar na notícia é da hidrelétrica de Belo Monte, que fica no estado do Pará, que os impactos pela instalação modificou os ecossistemas, ou seja, toda a vida da flora e a fauna daquela região foi modificada. E as populações indígenas e tradicionais. Quais são, então, essas populações tradicionais que a gente vai verificar agora? Que aí as hidrelétricas elas vão trazer impactos negativos, por exemplo, aos povos indígenas. Por quê? Porque os indígenas eles têm uma relação sagrada com a terra. Eles dizem que a terra é como se fosse um deus, algo sagrado. Então, eles têm uma relação de ancestralidade com aquele território. Com a inundação de uma grande área, eles acabam perdendo esse contato com aquela região. E aí a gente tem dois exemplos de povos indígenas que foram, de duas usinas que acabaram mexendo com a população indígena. No caso, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que fica no Rio Tocantins, ela inundou parte de 3 reservas indígenas. E na colocação das suas torres de transmissão, ainda acabam cortando mais 4 reservas indígenas. Então, não foi um impacto somente na área da instalação da usina. Também para a transmissão dessa energia, houve também a geração de impacto ambiental. E a usina de Balbina, que a gente já mencionou, que fica no Rio Atumã, em Presidente Figueiredo, na qual ela inundou grande parte da reserva Uaimiri-Atroari. Seguindo, a gente vê que essa população ela precisa se reassentar. Então, ela sai de um local onde já estava desmatado para um novo local onde ela vai desmatar novamente. Então, já há esse impacto no reassentamento, porque eles vão afetar as populações locais e as populações indígenas também dessa região. E a gente verifica que qual seria, então, esse impacto negativo nas demais populações da Amazônia, sem ser as populações indígenas. Porque, além da subsistência que eles retiram do rio, ou seja, os recursos que eles aproveitam, eles têm uma perda de contato com aquele local com que eles moravam, a residência em que eles estavam, as igrejas que frequentavam. Então, tudo aquilo vai estar agora embaixo d'água. Então, eles não vão ter mais aquele contato. Okay? Seguindo, a gente verifica o outro problema, a jusante, ou seja, a partir da usina hidrelétrica, aquela água também vai continuar apresentando problemas. Uma delas é o baixo oxigênio, porque a água fica presa durante um determinado tempo e até ela ser liberada, ela perdeu toda a sua oxigenação. Então, ela vai causando aí impactos na população aquática, ou seja, nos animais aquáticos, logo após aquela barragem. Então, vai fazendo com que se perca toda aquela vida aquática e também faz com que os residentes de ribeirinhos acabem perdendo a qualidade na água e também no consumo e na atividade da pesca.
E aí é o caso de Balbina, que ela encheu um lago e essa água que hoje é liberada, ela é sem oxigênio. Então ela causou a mortandade de peixes a jusante, ou seja, após ela, por cerca de 145 quilômetros. Ou seja, logo no início, por 145 quilômetros após a usina, toda aquela água estava sem oxigênio e acabou então matando toda aquela população de peixes. Os impactos na saúde. A gente vai ter a ida de muitos trabalhadores para a construção dessas usinas. E esse local na qual eles vão se fixar, não há uma infraestrutura para receber essa grande quantidade de pessoas. Por exemplo, em Tucuruí foram cerca de 25 mil trabalhadores que foram para esse local para a instalação da usina. Isso fez com que os índices de criminalidade subissem, assim como algumas doenças, tuberculose, a sífilis, o desmatamento fez com que os insetos, a malária, a febre amarela e a dengue, eles conseguissem se proliferar com mais vazão. Então, aí faz com que essa água, a qual os insetos antes estavam restringidos pela vegetação, agora eles vão ter aí um maior acesso a outras populações, levando essas doenças. Justamente já antecipando a perda da vegetação, desde a construção de estradas de acesso, ou seja, toda aquela área que vai ser desmatada para poder se chegar ao local da usina. Vão ter invasão daquelas estradas por novas pessoas que vão ali buscar algum tipo de beneficiamento quando a concessionária, a empresa que está construindo aquela usina, acabar tendo que pagar aquelas populações que vão ser afetadas. Então, novamente, desmatamento para o deslocamento e também para as novas mudanças que aquela população vai colocar. E aí teve o exemplo que em Tucuruí ocorreu a praga dos mosquitos. Então, aquelas doenças, a dengue e a febre amarela, acabaram pegando diversos trabalhadores. Aí, esses trabalhadores é justamente a atração da mão de obra populacional para trabalhar naquele local. Isso faz com que haja muita gente em um pequeno lugar, com o qual não há aquele planejamento. Então, provavelmente, o aumento de violência e o aumento de diversas doenças. E assim como as pessoas têm que se deslocar, as áreas em que se desenvolvem agricultura e pecuária também. Então, onde tinha um campo da agricultura aberto já vai ser inundado, então eu tenho que abrir outra agricultura, outra área de agricultura, outra área para criar meu gado. Então ocorre novamente o desmatamento de uma nova região. E aí a gente volta a falar dos gases de efeito estufa em questão das hidrelétricas da Amazônia. Como é uma grande área a ser inundada, ela não vai ser mais considerada energia verde, porque energia verde é aquela energia que não emite gases poluentes, que ela é totalmente renovável e que não vai causar nenhum impacto ao meio ambiente. Então, as usinas hidrelétricas da Amazônia, hoje não são mais consideradas de energia verde, porque elas vão emitir os gases de efeito estufa na barragem, porque elas passam tanto tempo paradas que ocorre a decomposição do material do fundo, a floresta que foi alagada, os animais que foram mortos ao longo da inundação daquela área, que acaba que aquele material vai gerar gases, e esses gases são danosos à nossa atmosfera, que, por consequência, causa o efeito estufa, que é o gás carbônico, o metano, o dióxido de carbono e também o óxido nitroso. Então, aí, a energia das hidrelétricas da Amazônia não são mais consideradas energia verde ou energia limpa. Para que a gente compreenda um pouco mais sobre essa questão dos gases de efeito estufa, a gente vai assistir agora uma explicação com a professora Cristiane de Química. Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química daqui do Centro de Mídias e vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns gases de efeito estufa e sobre a hidrelétrica de Balbina, tá certo? Vamos começar com os gases do efeito estufa. São 3 gases, basicamente, que é o dióxido de carbono, chamado de o CO2, dióxido de carbono. Temos o metano, que é o CH4, e temos o óxido nitroso. Esses gases, eles perduram na natureza por um bom intervalo de tempo. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele dura na natureza por cerca de 1000 anos. O metano, ele dura na natureza por cerca de 1 década.
Já o óxido nitroso, ele dura na natureza por cerca de 120 anos. Então, quanto mais a gente produz esses gases, mais eles vão ficar unidos na natureza, causando ali o efeito estufa. Vai fazer muito mal para a natureza, consequentemente para a gente. E a usina hidrelétrica de Balbina, ela é uma usina considerada, a hidrelétrica ela é considerada uma energia limpa, mas na verdade não é bem isso que acontece. Por quê? Porque quando a usina hidrelétrica de Balbina ela foi feita há mais de 20 anos atrás, ela inundou um lago e esse lago tinha muita floresta. Com isso, as plantas que ficaram no fundo do lago, elas são plantas mortas e elas produzem bactérias, que essas bactérias elas liberam muito metano e muito gás carbônico, ou seja, 2 gases do efeito estufa. Na verdade, eles liberam 10 vezes mais gases do efeito estufa do que uma própria termoelétrica à base de carvão, ou seja, ela não é uma energia limpa realmente como a gente pensa que é, por causa desse que nós consideramos desastre ambiental, por causa desse alagamento que aconteceu quando ocorreu a fundação da usina elétrica de Balbina. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada. Então, muito bem, aproveitando aí que a professora começou a falar desse desastre que é considerada a construção da usina hidrelétrica de Balbina, vamos verificar quais são, então, algumas dessas problemáticas que vieram a partir da criação da usina hidrelétrica de Balbina. Olha só, começando, então, que ela é considerada uma tragédia ecológica e econômica. Por quê? Ela inundou uma área de mais de 3.000 quilômetros quadrados. Então, ela afogou, ela inundou toda uma área de floresta de igapó e também chegou até a terra firme. Lembra lá dos níveis da floresta? Igapó, várzea e terra firme. Então, olha só, ela alagou uma grande área de floresta. Então, apenas os planaltos com altitude mais elevadas é que conseguiram permanecer fora da água. E isso acabou fazendo com que houvesse mais de 3.500 ilhas isoladas em um cemitério de milhões de árvores mortas. O que são esses cemitérios de árvores mortas? É isso que a gente observa aqui na imagem. Então, a gente verifica a estrutura de uma árvore. Parece que ela só perdeu as folhas, mas não. Ela está morta, ela não tem aí mais condições de dar flores, dar frutos, porque como ela foi alagada, ela acabou morrendo. E é justamente esse material que acaba causando os gases do efeito estufa. E essa vegetação acaba levando o nome de paliteiros, né? Porque as árvores agora estão assim, parecendo palitos dentro de um grande lago. Ok? E o gás principal aí do gás de efeito estufa é o metano. Por que é uma tragédia econômica? Porque foi essa construção que foi planejada para ser feita com um determinado valor, na verdade, ela foi utilizada 2 vezes mais aquele valor. Na época da sua construção, ela foi considerada a usina mais cara daquela época. Então, a energia gerada dela até os dias de hoje é considerada de nível alto, porque foi tanto dinheiro para aquela produção de uma pequena parte de energia. Então, o rio Otumã é pequeno, tem pouca água, assim a quantidade de energia que ele consome acaba sendo maior de dinheiro, uma menor produção de energia. Por isso que acaba sendo energia cara. Então, e acabaria sendo mais barato se ainda estivéssemos utilizando as termoelétricas, nesse caso da usina de Balbina, tá ok? A capacidade de Balbina instalada, ou seja, o que ela poderia produzir seria cerca de 250 megawatts diários, porém, ela nunca conseguiu gerar essa energia, nem sequer para atender a cidade de Manaus. Ela gera apenas 10% da energia necessária para abastecer a capital do estado. Por que ela é ecológica? Porque ela destruiu uma enorme área de floresta ao represar as águas do rio Otumã. E é uma área de terreno plano, então acabou que se foi maior do que se pensava. Então inundou um espaço exagerado, perdeu a vegetação, perdeu a vida animal, então é considerada também uma tragédia ecológica porque acabou com toda uma fauna e uma flora da região. E a decomposição desse material que está lá embaixo
e também acaba gerando o chamado gás sulfídrico, e ele vai dar um cheiro de ovo podre àquela água daquele lago. Então ela não é nem própria para consumo. Então provavelmente ainda grande parte da água jusante da usina também não é favorável à vida aquática. E ainda produz uma determinada quantidade de chuva ácida. Não pensem que essa chuva ácida é igual a que a gente vê nos filmes, não. Ela vai ali prejudicar a floresta em si, a vegetação, ok? E também é uma tragédia social porque ela inundou a área que era utilizada pelos indígenas para caçar, para morar. Os peixes desapareceram daquela região, então se modificou o modo de subsistência daquela população. Toda uma vegetação foi afogada por causa da área. Hoje é uma água ácida e poluída daquele lago. Os habitantes das margens dos rios que usavam os peixes como fonte de alimentação estão mudando para outros lugares. E aí fechamos então a nossa aula. Então a gente verifica que aqui no caso a usina hidrelétrica de Balbina é um local que produz sim energia, mas não o suficiente para abastecer uma única cidade, por isso ela acaba tendo um custo muito elevado. Então a relação custo-benefício acabou sendo muito negativo em relação à usina hidrelétrica de Balbina, sendo então considerada uma tragédia ecológica e social também. Finalizamos aqui a nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.